Olá, sejam bem-vindos novamente a mais uma aula do Projeto Conquistar. Eu sou a professora Francineia Calles, trabalho na CDE 6 em duas escolas, a escola Professora Sebastiana Braga e na escola Senador João Bosco. E durante a semana vocês tiveram acesso à sala de aula invertida, ao caderno de questões, a enquetes, aulões, dicas, também tiveram acesso a todo o nosso material da plataforma do Conquistar. E eu gostaria que vocês mostrassem uma fotografia, tirem uma foto, nos acompanhem nas redes sociais e vamos lá para a nossa aula. Novamente estamos no ar. A aula de hoje, de número 27, é sobre o Brasil colonial. É importante mencionar que a história do Brasil colonial tem início quando os portugueses ainda estão passando por uma fase de grande efervescência econômica, a chamada expansão comercial, e é também uma fase marcada por grandes viagens, sobretudo ao longo da África, da costa africana, e também viagens em direção às Índias ou Oriente, justamente para que os portugueses pudessem obter especiarias, pedrarias, perfumes, tapetes para vender na Europa. A chegada dos portugueses ao Brasil vai acontecer no ano de 1500 e vai fazer com que a atenção europeia se volte para essa região da América do Sul. Nos primeiros 30 anos, ou seja, de 1500 a 1530, as relações entre portugueses e nativos brasileiros, considerados chamados de índios, elas foram bastante amistosas, havendo inclusive a união de portugueses com mulheres indígenas. E esses contatos frequentes se davam em função do interesse dos portugueses quanto a uma árvore de cor avermelhada, o chamado pau-brasil, que além da madeira ser utilizada lá na Europa, também fornecia tinta, fornecia um corante vermelho que gerava alto lucro para os portugueses. No final de 3 décadas desses contatos, não só envolvendo casamentos entre portugueses e mulheres indígenas, mas também relacionamentos comerciais, onde havia troca de mercadorias por mercadorias, o chamado escambo, vai se observar que haverá uma decadência do comércio envolvendo os portugueses e os principais centros comerciais da parte oriental do seu império. Aqui vocês podem ver como era bastante vasto o Império Português, ou seja, não só os portugueses tinham contato com os nativos brasileiros, mas também com a população da costa africana, como é o caso da Guiné-Bissau, Congo, Angola, Moçambique e fora regiões aqui da Península Arábica, também da Península Indiana e também ilhas do Pacífico e até mesmo ilhas dessa região aqui do Índico. Bem, o comércio decaindo com o Oriente, o Brasil vai dar início à ocupação efetiva das terras brasileiras, gerando a divisão territorial litorânea em 15 lotes, mais conhecidos como capitanias hereditárias, haja vista que essas terras elas passavam de pai para filho. Ora, havendo o início da ocupação litorânea aqui no Brasil, vai se observar que enquanto algumas pessoas fidalgas, pessoas de um certo status no Reino de Portugal, traziam suas mulheres, houve casos frequentes de pessoas destituídas de boa condição social. A exemplo, posso mencionar muitos prisioneiros lá da prisão de Limoeiro, a prisão mais famosa portuguesa, que exportou prisioneiros, e essa população portuguesa muitas vezes se unia a mulheres índias, reforçando ainda mais esse caráter de miscigenação da nossa população brasileira.
Portanto, assim tem início a partir de 1530, com a implantação das capitanias hereditárias, que vai se concretizar em 1534, o início da ocupação costeira do Brasil pelos portugueses, a saber, pessoas de um certo nível social, fidalgos, e também pessoas destituídas de uma boa condição financeira e de também status, o que vai acabar gerando a formação de um grupo privilegiado na sociedade chamado de homens bons. A área que foi mais ocupada e que foi escolhida por excelência em função da qualidade da terra e do clima foi justamente essa área correspondente à hoje chamada região Nordeste e também a hoje chamada região Sudeste, onde é importante salientar que dessas áreas ocupadas com o plantio de cana-de-açúcar, que é um dos principais ciclos da história desse período do Brasil colonial, dessas áreas ocupadas com plantio de cana-de-açúcar, apenas 2 progrediram. Uma da parte do Nordeste e uma parte correspondente ao Sudeste, ou seja, a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente, que hoje corresponde a uma área lá de São Paulo. Pois bem, nesse período de formação da população brasileira e de moradia efetiva dos portugueses aqui, para que houvesse uma melhor exploração da economia açucareira, foram surgindo inúmeros engenhos ao longo do litoral e esses engenhos eram tecnicamente e milimetricamente divididos em certas áreas, como por exemplo, havia área de moradia dos escravos, havia área destinadas às plantações, havia área onde a família do senhor de engenho morava e era, portanto, uma sociedade liderada por uma figura masculina, que tecnicamente falando, nós vamos definir como uma sociedade, portanto, patriarcal, rural, já que esses engenhos nada mais são do que o que hoje nós chamaríamos de fazenda, né? Mas naquele contexto, para não sermos anacrônicos, engenhos. Então, a sociedade era patriarcal, rural e dependia exclusivamente de uma larga mão de obra escrava, a saber, principalmente da mão de obra de africanos que, trazidos aqui para o Brasil, eram escravizados. Havia ainda até o início do século XVI, uma porção de escravos que eram indígenas, mas o que vai prevalecer mais e mais vai ser a mão de obra escrava negra, sendo a parte indígena mais utilizada na área do nosso país, que hoje corresponde à Amazônia. A mão de obra indígena vai prevalecer lá e na parte costeira a mão de obra escrava negra. Pois bem, aqui, dando continuidade à nossa aula, ao longo do período colonial, a presença portuguesa associada à cultura das outras etnias vai também mostrar um reflexo da luta dos europeus contra o avanço das ideias reformistas, da chamada reforma protestante. E isso vai ser perceptível na disseminação por várias áreas de um movimento artístico, cultural, o barroco, sobretudo em áreas como Pernambuco, Minas Gerais e também a Bahia. Então, nós vamos perceber que essa sociedade patriarcal, rural, que atuava de acordo com as condutas determinadas pelos interesses econômicos de Portugal, que eram interesses mercantilistas, como no primeiro momento o capitalismo era chamado, mercantilismo. Então, essa sociedade ela vai se mostrar no período colonial como seguidora desse movimento artístico barroco, que vai ser um movimento que vai ser a marca registrada do século XVII,
ele chamado seiscentismo também, né? Mas vai se destacar no século XVII e nós vamos perceber, sobretudo, a presença barroca em igrejas, em obras sacras, principalmente do Aleijadinho, e nessas figuras sacras, a presença da emoção se sobrepondo à razão, não é? Expressões faciais de dor, de sofrimento. No caso das pinturas, vai haver um bom contraste de cores escuras com cores claras. No que diz respeito à decoração do interior das igrejas, vamos perceber um certo exagero, muita utilização de folhagens, não é? E também tudo isso regado, tudo isso bancado, melhor dizendo, com um produto resultante de um segundo momento do período colonial, que é o ciclo da mineração, em que ouro e diamantes marcaram não só a decoração de interiores do Brasil, mas também a decoração de interiores de várias localidades, inclusive lá em Portugal, a saber, principalmente no convento de Mafra, né? Então, nesse período que vai de 1530 a 1822, que é o chamado período colonial, que tem gente até que discorda, né? Mas 1815 o Brasil vai ser elevado ao nível de reino, mas o que acontece é que as relações coloniais ainda vão prevalecer até o 7 de setembro de 1822. Portanto, agora que a nossa aula já foi apresentada, com destaque também para momentos de revoltas, porque também vai haver algumas revoltas nativistas, algumas principais, eu vou mencionar aqui, nós vamos ter no caso do Maranhão, a revolta de Beckman, lá para a área lá para a área do Nordeste nós vamos ter a revolta dos Mascates. Uma área que vai ser de extrema relevância, a capitania hoje chamada de Minas Gerais, vai ter um maior número de insurgências. No início do século XVIII, nós vamos ter a Guerra dos Emboabas, já em 1720, vamos ter a Revolta de Vila Rica, liderada pelo Felipe dos Santos, um grande líder dos mineiros. E, finalmente, já na segunda metade, nós vamos ter a Inconfidência Mineira. Agora nós vamos iniciar um período de exercitar o nosso conhecimento na aula de hoje. Vamos, portanto, já que estamos iniciando, a primeira questão do exercitando. Nós temos aqui uma questão do ano de 2001. Essa questão é bastante simples, então aqui vocês podem ver sobre a economia e a sociedade do Brasil no período colonial, é correto relacionar. Aqui na imagem vocês podem ver que Portugal, a nossa metrópole, aqui nós temos o Brasil, não é? A sua colônia. Qual o papel do Brasil no período colonial, nesse contexto da economia mercantilista, como era chamado o capitalismo naquele período? O papel do Brasil era exportar matéria-prima, ou como queiram chamar, gêneros tropicais, para Portugal. Os portugueses, eles reenviavam essas matérias-primas modificadas, beneficiadas, ou seja, elas passavam por um processo de manufatura, e também os portugueses, para acelerar ainda mais a possibilidade de que o Brasil gerasse riqueza para eles também enviavam para cá escravos. Portanto, isso aqui é uma imagem só para ajudar vocês a melhor entenderem, né, o enunciado. Então, vamos aqui analisar cada alternativa. A alternativa A diz o seguinte: a economia colonial era diversificada de subsistência, grande propriedade agrícola e mão de obra livre. Vamos lá. Em primeiro lugar,
o governo português determinava o plantio apenas de uma cultura agrícola. E no caso, desde que os portugueses passaram a viver efetivamente aqui no Brasil, qual foi a cultura agrícola eleita por excelência em função dos altos lucros? A cana-de-açúcar, né? Então, não havia isso de haver uma economia diversificada. Outra coisa, a grande propriedade agrícola, isso aí existiu de fato. Esses engenhos, havia uma área exclusiva para o plantio de cana-de-açúcar e eram grandes áreas, portanto, latifúndios. E a mão de obra empregada não era mão de obra livre, e sim mão de obra escravizada. A alternativa B diz o seguinte: produção para o mercado interno, isso não é verdade. De acordo com o mercantilismo, todas as colônias, não só o Brasil, mas Angola, Guiné-Bissau, Goa, Damão, Ilhas Molucas, essas colônias deveriam gerar renda, de modo que a balança comercial portuguesa, ela sempre fosse favorecida, mesmo que em detrimento das condições dos cidadãos e também da economia colonial. Então, essa daqui não pode, já de cara vocês descartem. A letra C diz o seguinte: capitalismo industrial. Então, já de início, vocês podem tirar essa alternativa. Por que isso? Porque eu deixei bem claro, no início do capitalismo, ele se chamava mercantilismo, havia uma forte intervenção dos governos reais na economia de cada colônia, e cada colônia deveria gerar riquezas cada vez maiores para as suas metrópoles, a saber, Portugal e Espanha eram metrópoles, né? E no caso, no período colonial, tanto vai haver uma forte exploração em relação à produção de açúcar, como também a extração do ouro, o que vai chegar até mesmo a gerar a transferência da primeira capital do Brasil, que era Salvador, para o Rio de Janeiro, já que Rio de Janeiro e Minas Gerais são áreas próximas. Assim, isso facilitaria o controle e a fiscalização dos agentes portugueses em relação à extração aurífera. Portanto, letra C, fora de cogitação. Vamos aqui para a letra D. Aqui na letra D nós temos produção de manufaturados, isso também não procede, até porque a produção de manufaturados em larga escala não acontecia aqui no Brasil. Portanto, a letra E é que é a correta. E agora nós vamos dar início, ao nosso Tira Dúvidas. Qualquer dúvida que porventura vocês tenham, por favor, nos enviem, que nós teremos o maior prazer em esclarecer. E agora, voltando ao nosso momento do Tira Dúvidas, nós temos aqui uma enquete que também está nas nossas redes sociais. A enquete primeira é a seguinte: quais as características da sociedade colonial? Letra A: sociedade patriarcal e escravista. Letra B: aristocrática e defensora da liberdade trabalhista para todos. Vamos lá? Já houve, posso já divulgar o resultado? Já houve um certo número de escolhas e eu posso já esclarecer para vocês que, segundo quem já respondeu a nossa enquete, a resposta correta é a letra A. Segundo os que responderam a letra A, que equivalem a 85,7%, a sociedade brasileira, ela é caracterizada pelo seu patriarcalismo, por ser uma sociedade ruralizada, né? Isso só muda no ciclo da mineração, que vai haver uma formação de uma comunidade cada vez mais urbana. Não é? Vai ser uma fase de grandes nascimentos de cidades, tanto na área que corresponde a Minas Gerais, quanto em áreas que correspondem a Goiás e Mato Grosso, mas sobretudo nas áreas lá das Minas Gerais ou Capitania de Minas Gerais. A alternativa B,
A sociedade colonial, ela era aristocrática e defensora da liberdade trabalhista para todos. Um número de 14,3% dos nossos alunos que agora estão assistindo responderam a letra B. Infelizmente não pode ser essa a resposta, certo? E vamos passar agora para a nossa enquete de número 2. A enquete de número 2, ela diz o seguinte... o enunciado é o seguinte: qual estilo artístico mais se destacou na cultura brasileira durante a fase da história colonial? Então, nós temos aqui, letra A, o impressionismo, letra B, o barroco, e dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, vamos lá. Bom, os que responderam marcaram o seguinte, 16,7% dos que já responderam marcaram impressionismo. Eu quero deixar bem claro que essa alternativa não pode ser, até porque o impressionismo ele vai nascer no embalo da Belle Époque, nas últimas décadas do século XIX, e vai se estender até algumas décadas, até as décadas iniciais do século XX. Então, essa daí está fora de cogitação. A resposta correta realmente... Parabéns para os alunos que responderam a essa nossa enquete. A resposta correta é a letra B, o barroco, não é? Ou seiscentismo. Só enfatizando que eu estou aqui representando a CDE 6, em nome das escolas Professora Sebastiana Braga e Senador João Bosco. Gostaria muito de agradecer a todos os alunos que colaboraram conosco, respondendo as nossas enquetes, e também todo o interesse de vocês. E eu vou passar agora algumas dicas bastante importantes para que vocês melhor se saiam bem nessa parte da história do Brasil, que é Brasil colonial, e em que vocês devem focar quando vocês estudam sobre essa temática. Assuntos como, por exemplo, ciclos econômicos, eles caem com bastante frequência nas provas, principalmente relacionados à parte que é marcada pela sua decadência. Por exemplo, o ciclo do açúcar, a fase de decadência relacionado à concorrência com o açúcar antilhano, o ciclo da mineração, que inclusive vai gerar motivos para revoltas nativistas e também uma revolta separatista, que é a Conjuração Mineira. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado e até um próximo momento.